Eu voltei agora para ficar aqui, hein? Eu não sei se eu tava com saudade de gravar essas aulas assim, não, porque é ruim ficar olhando para a câmera. Não sou nenhum youtuber, né? Mas vamos lá. Vamos continuar com as aulas de aprendizado de máquina depois de algumas aulas práticas. E só para relembrar aqui, né, o que são redes neurais artificiais, mas de um jeito que eu vou precisar para a aula de hoje. Então, basicamente, né, o que eu quero dizer aqui é que eu queria muito que minha mesinha funcionasse. Então, uma rede neural, para mim, matematicamente, simplificadamente matematicamente falando, eu vou querer pensar nela como o seguinte, né? Eu tenho uma entrada x aqui, então sei lá, né, um vetor de alguma coisa aqui, não importa muito. Então eu tenho x, eu tenho uma rede neural aqui, ó, que ela pode ser uma MLP, uma CNN, qualquer tipo de rede que a gente já viu, mas que ela transforma nela uma função de x em y. Que na verdade, eu já vou falar, não é de x em y, ela transforma x em y, e o que é x e o que é y, né? Faz uma diferença aqui que eu vou explorar hoje. Tudo que a gente fez até agora foi o seguinte, né? Que essa função aí, ela transformasse, então, uma matriz, né, de valores reais que transformasse em uma matriz de valores reais, aqui então de dimensão, que seria o meu número de atributos, por C, aqui é o número de classes disponíveis, né? Isso aqui seria uma tarefa de classificação, certo? A gente também viu que é possível, né, quase que direto, fazer o seguinte, né? Fazer aquela função ser de ERD em reais, ponto. Né? Isso aqui seria uma tarefa de regressão. Então, o que a gente está fazendo aqui é pegando um dado de entrada, que ele está estruturado em um vetor, em uma matriz, né, em uma array, e aí transformando isso em um outro vetor, matriz array. Tá? E aí, se fosse classificação, ele teria um valor aqui, saída de, sei lá, por exemplo, uma sigmoide ou softmax, né? Para cada classe, regressão seria um neurônio só lá no final, um valor que talvez multiplicasse por alguma coisa, dá o valor que eu estava tentando fazer a regressão. Beleza. Quando eu faço isso, eu estou falando, né? É um jeito de falar, isso aqui é informal, tá? Que eu estou fazendo uma rede neural que é vec-to-vec. Então, esse cara aqui, entra um vetor e sai um vetor. Esse vetor pode ser uma imagem, esse vetor pode ser uma tabela, atributo valor, tá? Só que hoje a gente vai pensar em uma outra coisa. Eu não quero mais que entre um vetor aqui. Eu quero que entre uma sequência. E aí, existem dois tipos, pelo menos, quando entra sequência, né? Um é o seek-to-seek. Então, entra uma sequência e sai uma outra sequência. E o outro é o seek-to-vec, né? Então, por exemplo, esse aqui, né, o seek-to-vec, é para entrar uma sequência e sair um vetor, que é para fazer essas saídas como essas duas que estão aqui em cima, né? Então, classificação ou regressão a partir de uma sequência. E o seek-to-seek, transformar uma sequência em outra, a gente vai entender isso já já. E aí, como a gente viu até agora, foi só vetor como entrada, né? Deixa eu mostrar como seria um seek-to-vec. Bom, aqui a gente teria alguma célula, tá? Um neurônio, alguma coisa assim, que eu vou representar por bolinha. E aqui eu tenho uma entrada do meu primeiro valor da minha sequência. Tá? Então eu tenho um valor lá. Aqui eu faço alguma função, eu vou chamar essa funçãozinha de h. E aí essa função, ela passa... Não vou chamar de h não, porque eu vou querer usar esse h em outra coisa. Então ela passa um valor aqui para o próximo neurônio, né? Então ele tem uma entrada x2 aqui, tá? Passa esse valor para um próximo neurônio, que passa esse valor aqui, um valor que foi calculado aqui dentro para um próximo neurônio, e ele vai juntar isso aqui com o próximo x3, né? E assim por diante. Então eu vou, sei lá, eu tenho xn valores na minha sequência. Então, o que eu vou fazer é fazer isso aqui n vezes, tá? Então, aqui, ó, xn. E aqui eu vou ter uma saída final. Então, essa saída que estava aqui, né? Que eu vou chamar de w. Talvez eu mude esse w aqui depois, lá para frente. Né? Então, na verdade, eu vou mudar. Eu estou chamando de w aqui, né?
eu vou pegar esse W, esse último W é o W de output, e aí eu vou comparar ele contra, que aí ele pode ser, né, eu posso fazer uma multiplicação, somar um peso, alguma coisa aqui, para ele virar o meu Y chapéu, né, que é o meu valor predito. E aí eu comparo esse aqui contra o meu Y de verdade, né, o meu esperado, para calcular uma diferença, alguma coisa assim, fazer uma loss function e fazer meu backpropagation aqui, tá? Beleza, esse cara aqui pode ser uma rede fixa se eu tiver o meu tamanho n fixo, tá? Mas guarda isso aí porque depois eu vou trabalhar com esse n não fixo. Então isso aqui poderia acabar sendo uma MLP mesmo, né? Só que o que ia acontecer com uma MLP é que essas ligações não iam ser assim, ó. Não iam ter essa noção de sequência, tá? Ia ser todo mundo MLP, lembrando que é uma completamente conectada, né? Então eu ia ter todos os meus N neurônios aqui, ia todo mundo ligar no mesmo neurônio de saída. Eu não ia ter ligações aqui, ó, desse tipo, tá? Tô dizendo isso porque tem gente que trabalha com MLP quando a gente tem sequência e não é exatamente a melhor prática. Agora, quando a gente está falando de seek-to-seek, a gente quer fazer algo do seguinte tipo, né? Então, vou fazer aqui de novo lá os meus neurônios que passa de um para o outro, tá? E aqui eu tenho lá a entrada x1, a entrada x2 e até xn. Então, tudo isso aqui, né, é igual ao que eu fiz antes, só que como a minha habilidade de desenho é ruim, não está nem um pouco igual, né? Qualidade dos círculos aí parece que vai piorando a cada vez. A diferença do seek-to-vec para o seek-to-seek é que a saída não vai ser um vetor, né? Que apesar que na anterior eu coloquei um neurôniozinho só, etc., que lá poderia sair uma matriz, tá? Então, esse cara aqui, né, eu podia de algum jeito transformar isso aqui, né? Quer dizer, podia de algum jeito não, né? Podia ser várias saídas, que eu podia jogar, por exemplo, isso aqui numa nova camada com número de classes neurônios lá, tá? Aqui não. Aqui o que eu quero é uma saída que seja também uma sequência. Então eu quero que o que saia daqui também seja algo desse tipo aqui, tá? Então eu vou ter lá o Y chapéu 1, Y chapéu 2, Y chapéu 3. Quantos Y chapéu? Não sei, tá? Isso vai depender. Então eu vou colocar um M aqui, tá? Tem seek-to-seek que eu tento fazer coisas do mesmo tamanho. E a gente vai ver, então, um exemplo aqui de previsão de valores futuros em séries temporais. Mas eu já chego lá. Tem outros que também não vou falar hoje, né? Que em texto, por exemplo, que o M é muito menor do que o N. Por exemplo, sumarização. Eu estou adiantando já aqui que a gente vai olhar texto como se fosse sequência de palavras, tá? Mas não liga muito para isso. Na próxima aula aí a gente fala de texto. Então, se eu estiver fazendo sumarização, por exemplo, eu quero transformar uma notícia numa manchete. A entrada aqui, ó, o N, é muito maior do que o M, né? Então, seria algo desse tipo aqui para sumarização. Quando eu estou fazendo, de novo, uma outra aplicação em texto, quando eu estou fazendo tradução automática, o M e o N, eles são talvez mais ou menos próximos ali, né? Mas às vezes o M pode ser maior, às vezes o N pode ser maior e assim por diante. O que importa é, eu tenho uma entrada que é uma sequência, vai acontecer alguma coisa no meio do caminho que vai me retornar uma outra sequência. Aí isso aqui faz variar muito, né? O que é esse cara aqui do meio? Fica aí que você vai descobrir alguns jeitos aí. Vamos começar então falando o que é sequência, que tipo de dado eu posso ver como sequência, e eu vou dar como primeiro exemplo séries temporais. Bom, quem me conhece pessoalmente sabe que eu gosto muito de séries temporais e o que eu vou dizer aqui vai me dar bastante nervoso, porque é muito simples, é muito pouca coisa para falar sobre séries temporais. Eu daria uma disciplina inteira sobre séries temporais, mais uma coisa aqui em AM2 que daria uma disciplina inteira. Mas eu vou focar só para mostrar a relação disso com esse tipo de rede que eu estou falando, tá? Primeira coisa, o que é uma série temporal? Grosseiramente falando, são dados que são mostrados ao longo do tempo, de um mesmo fenômeno. Eu cheguei a falar sobre isso naquela aula de fluxo de dados, então, se o Diego do Futuro lembrar, vai ter card lá. Eu posso representar matematicamente uma série temporal desse jeitinho que está aqui, né? Então, a minha série temporal é uma sequência X, né? Que ela é composta, então, pelos valores x1, x2, xn,
Esses valores estão no campo dos reais, né? Então, eles estão nos reais e é isso. Então, eu tenho N valores nos reais. E existe uma ordem. Então, isso aqui, ó, tá assim, pensando como se fosse não é um par, né? Um conjunto N ordenado, tá? Eu não posso inverter essas coisas, que eu mudo o meu dado completamente. E, geralmente, se assume espaço uniforme entre as observações. Então, se eu observei, demorou 1 segundo para observar de x1, entre x1 e x2, né? Da minha observação de x1 demorou 1 segundo para observar x2, vai demorar 1 segundo para observar x3, mais 1 segundo x4 e assim por diante, tá? Caramba, onde que eu consigo ver esse tipo de aplicação? Bom, lá em preço de ações, né? Ações é aquele negócio que o pessoal usa para ganhar dinheiro sem trabalhar, né? Sem produzir. Mas a gente vê isso aqui direto, então a gente fica vendo lá a variação da bolsa, né? Então como é que tá a Bovespa? Ou então o Bitcoin, né? Que não faz o menor sentido o jeito que aquilo lá varia. Mas, como é que tá a Bovespa? A economia tá boa, falaram coisas boas, aí ela tá subindo, né? E aí, alguém foi lá e falou uma besteira. Aí ela começa depois a meio que normalizar, aí troca o presidente da Petrobras, aí né? Então isso aqui é uma série temporal. A cada tanto tempo, eu vejo o preço que tá ali, o índice Bovespa, como é que tá. Essas janelas são variáveis, tá? Quando eu falo de ações, eu posso estar falando de olhar para o preço a cada 2 horas, a cada 3 horas, todo dia e assim por diante. Fora que aqui na coisa de preço de ações, né, é comum a gente olhar para isso com velas japonesas, que é um negócio assim, que para aquele período, por exemplo, se eu estiver fazendo a cada 4 horas, né, para aquele período, vários preços aconteceram ali, né, mas eu tenho menor, eu tenho maior, eu tenho o de abertura e eu tenho o de fechamento daquele período que eu olhei. Isso aqui é só para dizer o seguinte, a gente olha para a série assim, mas na verdade ela tem 4 variáveis. Então isso aqui é uma série temporal univariada e essa série é uma série temporal multivariada, tá? Exatamente 4 variáveis. Aí eu tenho outros exemplos, dados fisiológicos e mais vários outros, né? Eu vou passar nos slides aqui para mostrar. Então um exemplo aqui de série univariada que infelizmente a gente acabou conhecendo aí por causa da Covid, que é esse cara aqui que é um fotopletismógrafo de dedo. Então ele fica soltando uma luz ali e fica olhando qual que é o nível do retorno da luz e etc. E aí ele dá alguma coisa que tem a ver com a sua pulsação aqui. Tá? Você consegue tirar um monte de coisa daqui. Isso aqui é consumo de energia elétrica lá numa casa da Inglaterra. E aqui não tá por... Que nem eu acho que é anterior também, né? Não está por observação, né? Está por tempo em segundos. Então, tem várias observações entre o 4 e o 5 aqui. Assim como aqui, né? Que é uma quase de 24 horas funcionando, né? Então, aqui provavelmente era um dia, não sei se era dia quente, dia frio, mas usou bastante energia aqui durante a madrugada. E eu estava chutando que era quente porque seria um ar-condicionado, alguma coisa assim. Usou bastante aqui, ó, na parte mais quente do dia e assim por diante. Então, como exemplo de multivariada, né? Apesar dessa aqui eu estou mostrando uma dimensão só, né? Eu tenho várias dimensões nessa série, porque isso aqui é uma série obtida a partir do movimento de uma pessoa, que tem um acelerômetro aqui no peito, então tem um acelerômetro XYZ, pode ser que tenha um giroscópio, então mais 3 dimensões aqui, só aqui já dá 6, né? Pode dar mais um monte de coisa. E aí tem aqui na cintura, tem na mão, tá? Isso aqui é para mostrar que isso pode ter quantas dimensões você conseguir imaginar. Uma outra coisa que pode ser vista como séries temporais é trajetória quando você tem esse tipo de observação com um espaçamento uniforme, tá? Então isso aqui é um exemplo, né, do jogador de futebol lá que começou fazendo a sua trajetória de uma determinada jogada aqui, né, dentro da área, ele fez alguma coisa, provavelmente aconteceu um escanteio aqui. E aí depois dele fazer essa alguma coisa, ele foi lá para o ataque e, sei lá, porque como que a bola fez, ele fez isso aqui, né? E aí ele continuou indo para lá. Então eu posso olhar essa trajetória aqui como uma série temporal também. E assim vai, tá? E eu coloquei alguns outros exemplos aqui que são de sequências e tem muita gente que acaba tratando isso com algoritmos de séries temporais, né? Porque tem muita semelhança, tá?
mas não são temporais. Então, um exemplo aqui, né? Imagina esse peixe aqui, isso aqui é relativamente comum de se fazer. Então, imagina esse peixe, eu faço um travamento na imagem, etc. Eu consigo tirar só a bordinha. Eu consigo transformar isso numa sequência de valores que é a distância, né, entre... é como se eu tivesse aqui, tem um centro de massa, aí eu ponho um carrinho para andar aqui, e eu observo qual que é a distância do carrinho para o centro de massa, ando o carrinho para frente, aí tem uma outra observação aqui, vejo a distância e assim por diante, né? E isso vai formando para mim essa sequência de valores reais aqui. Mas nem toda sequência é de valor real. Então, a outra coisa que a gente tem visto também, por questões aí de vacina muda o DNA, faz a gente virar jacaré, esse tipo de coisa, né? Então a gente tem visto esse tipo de sequência aqui, mas a gente conhece, né? Lá no colegial a gente já vê esse tipo de sequência, então imagina isso aqui é uma sequência de RNA. Eu não sei se isso aqui existe em algum lugar, eu chutei essa sequência, eu nem sei se eu estou cometendo erros gramaticais aqui terríveis, beleza? Mas isso aqui também é uma sequência de caracteres. Então, algoritmos do jeito que eu vou falar hoje também servem para trabalhar com esse tipo de sequência aqui. E isso aqui, o que tem a ver, né? O que essa música do Chico Buarque está fazendo aqui? Tem vários motivos, mas o principal é só um exemplo para dizer que isso aqui também é uma sequência, né? É língua natural, mas é uma sequência. Então, pai é uma palavra. E aí isso aqui pode ser representado por, sei lá, essa aqui é a 59ª palavra do meu dicionário. A vírgula eu vou tirar, mas eu posso usar ela, tá? Dependendo da coisa. A afasta é, sei lá, a 4ª palavra do meu dicionário. E assim por diante. Então eu passo a ter aqui uma sequência que eu consigo fazer numericamente também aqui, né? Então 59, depois o 4, aí depois, sei lá, 12 e assim por diante, tá? Então isso aqui também é uma sequência que, apesar de, para o computador, isso aqui ser só uma sequência de caracteres, né, tinto, isso aqui vai ser, eu posso transformar isso de algum jeito em um número. Isso fica para uma próxima aula, tá? Mas é só para dizer que é um exemplo aí de sequência também. Voltando lá para séries temporais, e isso vai servir para os outros tipos de sequência também, né? Eu consigo fazer várias tarefas, tá? Mas em séries temporais especificamente tem uma que eu deixei grifada aqui, né? Que é forecasting, que a gente vai usar um pouquinho da intuição por trás dela. Forecast significa prever valor no futuro. Então eu tenho lá a medição de quanto está saindo de água na minha barragem, né, por causa de um sensor. E eu quero saber, olhando para o histórico, né, se vai aumentar, se vai diminuir, para eu poder abrir ou fechar a comporta, esse tipo de coisa, tá? Para fazer isso, há jeitos clássicos aí, que eu teria que entrar em quais são os componentes da série temporal, o que é tendência, o que é ruído, o que é ciclo, o que é sazonalidade, mas deixa isso para lá, né? A gente não quer olhar isso. De novo, eu tô me coçando aqui para dar uma aula de série temporal bem maior, não vai dar, tá? Então a gente vai falar sobre isso, mas outras... e detecção de anomalia também é uma coisa que é bem interessante em séries temporais. Então, imagina que você tem ali um sensorzinho numa máquina e ele tem um certo padrão de vibração, daqui a pouco ele começa a vibrar tudo errado e tal. Beleza, isso é uma anomalia, eu tenho que detectar para parar a máquina. Esses dois caras têm a ver com modelagem, o primeiro também, mas já vou. Tem muito a ver com modelagem de séries temporais, tá? Eu tenho que modelar. Modelar significa eu tenho que ter alguma função matemática que consegue ter alguma informação relativa à minha série temporal. Eu posso fazer classificação, eu deixei separado para falar, eu devia ter falado antes, né? Porque isso aqui pode ser em qualquer sequência das que eu coloquei, série temporal, RNA, DNA, né? Texto e assim por diante, tá? Esse primeiro cara, classificação, ele seria um seek-to-vec. O segundo cara, o último também seria um seek-to-vec, detecção de anomalia, tá? O segundo cara aqui, forecast, é um seek-to-seek. Então, por isso que eu falei que eu vou dar uma focada na intuição por trás dele. Agora, pensando então em redes neurais, como é que eu faço para modelar a minha série temporal? Usualmente, isso é feito com um tipo de rede chamada rede neural recorrente, que em inglês é mais comum a gente ver, né? RNN, que é Recurrent Neural Network, tá? E o que é isso? Tá aí. Tá fácil aí na tela pra gente ver. Acabou a aula, beleza? Não é tão simples assim. Mas isso aqui é exatamente o que eu tinha mostrado lá antes. Então eu tenho uma entrada aqui. Esse T aqui é de um tempo, né? Então primeiro 1, 2, 3 e assim por diante.
Ele tem uma célula específica aqui. Eu vou mostrar a mais simples de todas, a RNN, o pessoal chama de Vanilla, né? Mas tem outras, eu vou mostrar só mais uma além daquela, mas tem muitas mesmo, tá? E aí eles têm uma saída aqui, ó. Por isso que eu não usei o H aquela hora, porque eu ia usar aqui, né? Então ele tem uma saída. Cada célula ele sai alguma coisa para cá. E ele também entra alguma coisa para a mesma célula. Estranho isso, né? Por isso que ele chama recorrente. Então, ele sai alguma coisa dessa célula e entra nela mesma. Nossa, mas o que tem a ver isso, né? Bom, então a gente pode colapsar. Não, a gente não pode colapsar. A gente pode explodir aquele desenho anterior para isso aqui, né? Então, aquele desenho, né, essa coisa de fazer recorrência aqui, eu posso simplesmente abrir isso para algo desse tipo aqui, ó. O que vai acontecer, então, eu tenho uma célula A, entra o primeiro valor, x0, eu estava usando 1 até agora, mas x0, beleza. Entra, ele faz alguma coisa aqui e sai um valor para mim. E ele passa um valor para a mesma célula, tá? Então aqui eu tenho parâmetros, esse tipo de coisa, tá? Que eu vou reutilizar sempre. Só que aí a diferença é que agora eu entro o próximo valor da minha sequência e sai um novo valor aqui, com alguma conta que eu fiz aqui dentro. E aí eu vou fazendo isso até a minha última entrada lá. Esse caso aqui, eu falei para a gente usar a ideia do forecasting, esse é o caso mais simples de entender um seek-to-seek. Quando eu entro o x0 aqui, eu faço alguma operação que tenta prever para mim qual que é o próximo valor. Então, o H0 é uma previsão do próximo valor da minha série temporal. Não precisa necessariamente ser o próximo, existem algumas variações para você fazer um horizonte maior, né? Então, ao invés de olhar a próxima observação, você olha para daqui um tempo. Tá? Mas geralmente a gente olha para o próximo mesmo, e no horizonte maior que a gente faz olha uma, aí usa essa previsão aqui com a próxima entrada, olha a próxima, previsão com a próxima entrada, isso aqui geralmente vai dando uma degenerada. Mas o que importa aqui nessa aula é que isso aqui é uma rede neural recorrente. Beleza? Então isso aqui é uma seek-to-seek, entra uma sequência, sai uma sequência. E como é que é a tal da RNN Vanilla que eu falei, né? É muito simples, basicamente o que eu tenho é uma tangente hiperbólica aqui no meio. Então o que vai acontecer? Eu vou receber o sinal que está vindo na minha célula lá da recorrência e a gente chama esse cara de hidden state, tá vendo? Então eu chamo esse cara de hidden state. Eu somo ele com a minha entrada e aí eu posso ter algumas coisas aqui ou não. Posso ter bias, né? Eu posso ter peso nas duas coisas, assim por diante. Mas a vanilla, eu somo as duas, passo na tangente hiperbólica, a tangente hiperbólica vai dar uma espremida nos valores para ficar entre -1 e 1. Eu já vou mostrar um gráficozinho dela. E aí, uma vez que passa a minha tangente hiperbólica, ele sai aqui, ó, como um próximo hidden state. Esse hidden state é o que vai ser a entrada para a próxima unidade, né? A gente pode chamar de unidade ou célula, tá? Esse neurônio aqui. E, além disso, também é o output dessa célula aqui, né? Então, do jeito mais simples, o hidden state e o output são a mesma coisa. Então, voltando no slide anterior, seria como se isso aqui, ó, esse H, fosse uma saída daqui também, tá? Então, eu saí um valor para cá, e aí, isso aqui é tanto o meu output quanto a entrada para a próxima célula. E aí, se vocês quiserem ficar vendo esse GIF aí, é um daqueles GIFs que te dá, são satisfatórios, né? É bonitinho. Aí tem esse slide aqui, mas foi uma besteira eu ter deixado ele, né? Porque eu já falei como é que usaríamos uma RNN como forecaster. E como é que a gente usaria uma RNN como classificador? Tem alguns jeitos diferentes, tá? Eu posso simplesmente ir passando esse hidden state para frente e acumulando o meu conhecimento sobre a minha sequência. Então, uma vez que eu estou passando isso para frente, né, chega aqui no final, esse hidden state aqui, ó, tem alguma coisa acumulada de todo o meu passado aqui, certo? Quando chega aqui no final, eu olho o último valor de sequência, faço a minha tangente hiperbólica aqui, sai alguma coisa, e essa alguma coisa para mim pode ser a minha classe, né? Pode ser o meu discriminador aí, né? Se vai ser classe 0 ou 1, né? Se for binário. Então, todo mundo que for menor que 0, eu falo que é da classe 0. Todo mundo que for maior que 0, eu falo que é da classe 1. E beleza. Tá? Esse é um jeito de fazer. Outro jeito de fazer é pegar toda essa sequência aqui, dar um flat nela, né? Dar não flatten, mas enfim,
juntar ela num vetor e jogar isso para uma camada completamente conectada. E aí, se eu quiser fazer multiclasse, multilabel, etc., tá na mão, tá bem fácil. O problema dessa segunda abordagem que eu falei é que aí eu tenho que considerar que T é fixo. Então, toda sequência que vier para mim tem o mesmo comprimento, tá? Se eu quiser jogar numa completamente conectada, eu tenho um valor número de neurônios ali, que é um negócio importante, né? Que eu preciso saber. Tem mais um problema muito importante aí. Se eu fizer uma RNN, tá resolvido? Já, porque ela consegue lidar com sequências de tamanhos diferentes, né? Ela entra nela mesma, etc. Eu consigo processar quanto que eu quiser. Mas se eu tiver uma série temporal gigantesca, né? Então isso aqui é uma série temporal muito grande. Então pode ver que isso aqui está na ordem de 10 a sétima, né? Eu dei um zoom aqui só para ter uma ideia. Isso aqui são batimentos cardíacos, então alguém teve o batimento cardíaco monitorado por bastante tempo, né? Aqui eu dei um zoom que, apesar da lupinha estar aqui, a região é mais ou menos aqui, assim. Tá? Tá resolvido? Qual que é o problema da minha RNN quando eu faço isso? O problema está aqui. É o Vanishing Gradient. Perdão pela piada ruim aí, mas é muito fácil de enxergar isso. Quando eu faço meu treinamento, né, eu vou comparar cada uma dessas saídas aqui, ó, com um valor esperado. Isso se eu estiver fazendo seek to seek, tá? E minha saída for o mesmo tamanho que a entrada. Então eu vou fazer uma comparação. Isso aqui vai me dar uma loss function que eu posso somar tudo e etc, tá? Para fazer um backpropagation stepwise, né? Então é basicamente um backpropagation para cada tempo que eu faço, tá? Primeiro que isso é meio custoso, e segundo, o que acontece é que, olha só, né? O que eu fiz aqui foi abrir em 1, 2, 3 T camadas. E a gente sabe que quanto mais camada a gente põe aí, mais perto do Vanishing Gradient a gente tá, né? Que a gente vai achatando as coisas, e aí o meu gradiente vai ficando zero. E isso acontece muito com rede neural recorrente, né? Uma opção para a gente controlar um pouco isso seria usar Leaky Recurrent Units. Leaky Recurrent Units é algo que você passa um alfa aqui também, né? Isso aqui seria uma regularização, tá bom? Então você passa um alfinha aqui, ó, entre as camadas, e você usa ele também como algo na sua continha. Então não é só a tangente hiperbólica da soma do hidden state com a entrada, tá? Esses alfas aqui, eles vão dizer para você quanto que você quer passar de informação de uma célula para outra. Então ele meio que ajuda você a ter um esquecimento, tá? Você começa a esquecer algumas coisas do passado distante, e isso ajuda você a ir saindo ali daquele zero que faz o seu vanishing gradient aparecer, o seu desaparecimento aparecer, tá? Isso aqui pode ser um valor de hiperparâmetro que você define, mas também pode ser alguma coisa aprendida, né? Eu posso ter um alfa 1 aqui, eu posso ter um alfa 2, eu posso ter um alfa 3, e eu posso ter um alfa T-1 aqui para a entrada do T, né? E isso aqui é o que dá origem ao que eu vou falar daqui para frente, que são variações aí das minhas RNN. Mais especificamente, eu vou falar da Long Short Term Memory, que eu não coloquei aqui em cima, mas a gente chama de LSTM, para ficar um pouco mais fácil, porque esse nome aqui é grande demais. Ela não é só isso, né? Ela não é só a leak aqui. Tem coisas mais simples do que essa. Então, por exemplo, eu recomendo vocês olharem a Gated Recurrent Unit, que é a GRU. Tá? É uma coisa intermediária entre a RNN Vanilla e a LSTM. Tá? O que a LSTM faz é colocar portões, né? Então, o gated aqui, ó, é de portões. A LSTM também usa portões, tem gente que chama de válvulas. Que faz operações aqui com as minhas entradas, os meus hidden states, para eu ter um pouquinho mais de informação, esquecer umas coisas, manter outras, tá? Mas agora eu vou voltar para onde eu estava nos slides, no Google Slides, porque agora tem GIF de novo. Não, só que moderno, que eu só uso GIFs nos meus slides. Caramba, hein? Modernidade pura. Mas beleza. Porque aqui, né, eu usei sigmoide em alguns pontos e tangente hiperbólica, eu quis mostrar aqui essas ativações, né? A diferença grossa não é só isso, tá? A sigmoide, ela
lembrando que ela pode ficar mais perto aqui da linha, ela pode ficar mais aberta, etc. Né? Mas principalmente a sigmoide ela vai de 0 a 1 e a tangente hiperbólica vai de menos 1 a 1. Isso vai ser importante nas nossas contas que eu vou pular, tá? Então, beleza, né? Aqui o que acontece, ó, eu acho que eu vou por partes, mais fácil. Aqui tem uma outra representação, então só para dizer que naquilo que eu estava dizendo antes, usando essas mesmas figuras do mesmo lugar aqui, eu estou trocando aquela vanilla, que é só uma tangente, por essa coisa um pouco mais complexa, mas continua a mesma ideia de ir passando para frente, tá? E agora com essa nova setinha aqui, vamos por partes. Bom, primeiro, aliás, com a setinha de cima, né? Eu errei, a nova setinha de cima. Primeiro que eu tenho aqui um cell state, então antes eu tinha o estado escondido, oculto, hidden, né? E agora eu tenho um estado da célula. Então esse estado da célula, simplesmente ele vai pegar o estado da célula anterior e ele vai fazer uma multiplicação aqui, uma concatenação, tá? É isso aqui, que essas coisas que vêm aqui debaixo dos meus portões, tá? Então o que são esses meus portõezinhos aqui? O primeiro deles é o de input, tá? O input, ele vai simplesmente passar... Isso aqui é uma sigmoide, tá? Essa coisa aqui significa sigmoide. Então, primeiro ele vai concatenar, e aí ele vai fazer uma tangente hiperbólica. Então, esse pedaço aqui é igualzinho à vanilla de antes, né? Só que aqui também ele vai passar uma sigmoide para fazer uma operação aqui que vai servir para o meu estado da célula lá. A matemáticazinha está aqui do lado. Quem quiser pode seguir por ela. Eu tenho o meu portão de esquecimento, tá? Eu tenho, aqui passa uma sigmoide, então ela vai de 0 a 1, e isso eu vou multiplicar no estado da célula, né? Então se esse cara estiver vindo com um valor pequeno, aqui meu hidden state, né, especialmente, estiver vindo com um valor pequeno, eu vou começar a dar uma importância um pouco menor para isso, né? A sigmoide vai estar ali, vai fazer a coisa ficar um pouco mais perto de 0. Lembrando que aqui sempre vai ter o bias, tá? Eu ocultei isso até agora, sempre tem um bias, sempre vai ter um peso, tá? Isso aqui é coisa que a gente vai aprender com o backpropagation. E aí eu tenho o output gate finalmente, né? Que eu pego então, eu concateno esses dois caras, passo numa sigmoide, faço aqui uma multiplicaçãozinha, tal, jogo lá na tangente hiperbólica, e aí isso vai ser a minha saída da célula aqui, que é o hidden state, tá bom? Então, as operações são essas daí. Eu vou deixar link, né, para vocês verem aí um pouquinho mais das contas parte por parte. Mas aqui eu vou prosseguir, né, porque a aula já vai ficar bastante longa. Inclusive, vocês cortem em duas, tá? Eu vou fazer um notebook aqui, eu vou colocar num vídeo separado para mostrar isso aqui que eu estou mostrando na tela, tá? Se vocês quiserem ver na prática. Eu falei já de CNN, eu falei de RNN, tem um monte de outros tipos de rede, tá? Mesmo que seja baseado nessas daqui. Mas uma coisa que a gente pode fazer é juntar as ideias, tá? E aqui eu tenho alguns exemplos para isso. Então, por exemplo, eu posso fazer uma CNN com uma RNN no final das contas, que é alguma coisa que é comum para aplicação em multimídia. Então, por exemplo, imagina vídeo. Vídeo eu tenho imagem, né? Então, cada frame do meu vídeo é uma imagem. Então, para imagem, CNN parece interessante. Então, eu vou usar uma CNN em cada frame. Só que aí vai sair para mim alguma coisa, né? CNN geralmente vai diminuindo, vai chegar numa representação para mim, features que são ricas, significativas daquele frame, né? Daquela imagem para mim, num espacinho pequeno. Então é um vec to vec, um vec grande para um vec pequeno, beleza? Aí eu junto esses vec pequenos aqui, ó. Cada frame, né? Existe uma relação de ordem, cada frame vai dar um vetorzinho desse para mim. Então eu vou ter uma sequência desses vetores. E aí o que eu faço com sequência? Eu uso uma RNN, uma LSTM, uma GRU, alguma coisa nesse sentido. Beleza? Então é bem interessante para vídeo fazer a junção dessas duas coisas. É também interessante para música. Então eu vou mostrar num outro vídeo separado aí, bem rapidinho, uma aplicação para fazer classificação em música, né? Por que é interessante em música? Vamos lá. Primeiro, como é que eu represento o áudio? Isso aqui não é unânime, tá? Existem redes que trabalham diretamente no áudio mesmo, né? Na curva, na waveform. Mas o mais comum é eu transformar ele para uma representação de tempo e frequência. Uma representação de tempo e frequência é um negócio que eu não vou explicar lá muito, porque isso aqui vem lá das aulas de processamento de sinais, etc. Mas basicamente eu posso pegar trechinhos ali com janelinha deslizante no meu áudio e extraindo uma representação de frequência, né, com uma transformada de Fourier,
E aí eu consigo, né, com uma short term Fourier transform, algo como esse aqui. Esse aqui é um espectro, foi passado um log aqui, tá? Primeiro que, depois eu vou mostrar lá, quando você passa uma Fourier, você tem um componente complexo, que tem a ver com a fase, mas a gente não quer a fase, a gente quer só a amplitude ali em cada uma das frequências. Meu Deus, o que é isso? Não sei. Eu vou tentar deixar um vídeo porque é uma Fourier transform, caso você não tenha visto isso. O importante é o seguinte, né? Aqui eu tenho uma representação que eu tenho diferentes frequências, tá? E aqui nesse eixo eu tenho o tempo. Então aqui, ó, nessa coluninha aqui, sei lá, o meu sinal lá da minha música tem alguma coisa bastante relevante, vamos pôr assim de jeito bem grosseiro, tá? Aqui na frequência de 64, tá? Aqui mais pra frente eu começo a ter alguma coisa que cai um pouco a frequência, sobe a frequência, cai um pouco a frequência, sobe a frequência. Então aqui eu consigo ver até uma linha meio melódica, né? Que é algo que desce, depois sobe, desce, depois sobe em frequência. Beleza? Então tá bom. Isso aqui é uma representação tempo-frequência. O que acontece aqui? Isso é uma imagem. Eu posso passar uma CNN aqui. Só que conforme eu vou passando a CNN, vamos para a próxima slide que eu acho que tem a arquitetura do Choi. Isso, beleza. Então conforme eu vou passando a CNN, eu vou diminuindo aqui a minha representação. Então isso aqui é só um exemplo, tá bom? Eu vou diminuindo a minha representação até que eu chego num ponto que eu ainda tenho... Então isso aqui do lado aqui é mais interessante, né? Que eu ainda tenho esse eixo aqui, ó, alguma coisa representativa, né? Porque apesar de eu ir diminuindo, a ordem entre as coisas prevalece aqui, né? Ela continua aqui. Então, essa feature que está aqui nessa primeiro paralelepípedo, ela vem antes dessa, e vem antes da próxima, e vem antes da outra, e assim por diante. Então, eu posso fazer alguma coisa que seja para mim uma CNN, que ela vai diminuindo a minha representação, mas continua o tempo, e aí eu passo uma RNN ali depois, tá? Se vocês entrarem nesse link aqui do GitHub, né, vocês vão ver que esse pessoal que fez esse artigo não é tão antigo, é de 2018. Eles usaram uma GRU aqui, que é justamente aquela que eu não expliquei, beleza? Ok. Eu quero falar então outra coisa, né? Eu posso também fazer algumas outras redes híbridas, entre aspas, né? Usar ideias diferentes de redes neurais bastante diferentes para fazer coisas como combinações ali para, por exemplo, classificação multimodal. O que é classificação multimodal? Quando a gente fala de modalidade, a gente está falando de tipos diferentes de dados no sentido de pensar nos nossos sentidos mesmo, né? Então eu tenho um dado visual, eu tenho dado auditivo, eu tenho dado, sei lá, pode ser textual, tá? São coisas de como a gente interpreta diferente também, a gente também tem que pensar que o computador vai interpretar diferente. Então, um exemplo que eu tenho aqui é de um outro artigo também em música, tá? Também para classificar gêneros, só que aqui eles estão classificando gêneros de álbuns. E como que eles fazem isso? Eles fazem uma CNN aqui para o áudio, tá? Não vou entrar em muito detalhe, mas existe uma rede neural aqui para o áudio, para cada uma das músicas e rejunto, etc. Mas chega alguma coisa aqui do áudio, tá? E eles fazem também uma visual. Essa visual, ela é da capa do álbum. Então, eles assumiram, e faz sentido, que é muito comum a capa do álbum ter algumas dicas, né? Então, a cor, as texturas de capas de álbum podem dar indícios aí. Se seu álbum é de metal ou se é de pagode. E aí o que eles fazem é simplesmente pegar essas redes que já estavam treinadas, cada uma no seu domínio, né? E fazer uma última rede, um finzinho, que é a fusão dessas duas modalidades, né? Então aí chega aqui, no caso deles, né, tem uma fully connected, uma tangente hiperbólica, outra fully connected, e aí junta as coisas todas aqui e faz uma loss function baseada em cosseno. Tudo bem? O que importa é, eu tenho dois fluxos, eu junto isso em algum momento, e aí eu vou ter um classificador aqui que considera as duas coisas, de duas modalidades diferentes. Esse aqui é um exemplo para dizer, a gente pode brincar com rede neural de tanto jeito, é divertido, tá? Brinquem um pouquinho vocês aí, procurem mais sobre redes neurais, porque a gente está quase acabando e não vai dar para abordar tudo. Então é isso. Fica a dica do He-Man para hoje. E vai ter essa aqui eu não lembro, acho que é aula 13, 14, vai ter acho que é 13, 13.2 aí. Beleza?